Primeiro, bom dia a todos que estão aí nesse ambiente. Estamos vivendo um momento diferenciado, né? Um momento dessa pandemia está nos levando a fazer algumas reflexões. Eu já fiz várias reflexões a respeito de cenário, do que as coisas que, por certo, vão ficar. A gente sabe que em alguns momentos aí, algumas coisas... um novo vai aparecer, que eu não sei nem como é esse novo, uma redundância até, né? Mas algo de aprendizado com certeza vai ficar. E não será diferente também com a área pública, né? Então vai ter uns aprendizados aí interessantes no setor público. Talvez, Manuel, André, a gente consiga, Elisângela, diminuir a burocracia, né? Não, eu acho que é muito burocrático em alguns aspectos, em nome de, talvez, uma suposta redução de corrupção, de transparência, em nome dessas coisas todas. Eu não sei se a gente pode criar outros mecanismos mais céleres sem perder de vista essa possibilidade, o tal LIMP, né? Então, porque a gente, tantos anos, quem milita aí muito na área pública, vive muito essas questões, né? Tantos anos militando na área pública. Estou vendo Silvia também, que foi minha colega no mestrado. Tantos anos militando aí com quem milita na área pública, quantas coisas, com essa legislação toda e quanta corrupção ainda existe, né? E as vantagens que as pessoas tiram. Eu não sei se é com o aumento da burocracia que a gente diminui essa possibilidade, né? Vocês da área que pode até ter mais autoridade de falar do que eu. Mas eu queria dizer assim, que eu estava presente quando, no Congresso Brasileiro de Contabilidade, coisa antiga, né, Manuel e Elisângela e André, estava lá presente quando o Lula assinou a portaria para internacionalizar a contabilidade pública. Foi aquela comoção em Gramado, lá no Rio Grande do Sul, quando isso veio acontecer. E de lá para cá, muitos avanços aconteceram, né? Então, a gente já fez muitos saltos de qualidade, as IPSAs vieram aí, a gente se adequando, foi formada comissão, eu mesmo fazia parte do grupo, foram 5 comissões, eu fazia parte de uma ligada à contabilidade, mas tinha a comissão da área pública, se não falha memória, acho que Naldo, desde aquela época, já fazia parte dessas discussões no Conselho Federal de Contabilidade. De lá para cá, as coisas foram surgindo, as normas apareceram, a 12.249 veio sacramentar na hipótese, em 2010, que as normas são emanadas em lei pelo Conselho Federal de Contabilidade, o próprio Tesouro Nacional começa muita discussão, então, e aí vai esse processo todo acontecendo e chegamos aos dias de hoje. Eu não quero me alongar muito, mas assim, fizemos todo esse percurso, avançamos em algumas coisas e outras a gente precisa avançar. Então, por isso que existem algumas normas aí em audiência da área pública para ser ajustadas e ser discutidas. Dentre elas, tem a discussão do plano de contas, que é isso que vocês aí, com a autoridade da área, vão conversar com os colegas e a gente criar um ambiente de debate, de conversa a respeito da temática, né? Então, eu desejo aí para vocês, né, que a gente possa... Eu sei que o sucesso está garantido do aprendizado pela capacidade técnica que vocês construíram no seu percurso histórico, né? Há um reconhecimento. E na vida profissional, que a gente leva também essas questões quando os nossos pares vão reconhecendo o nosso trabalho e aquilo que está sendo feito. Então, vocês têm demonstrado muito isso. Hoje, o Conselho Regional de Contabilidade tem uma comissão, foi uma das primeiras comissões que surgiram, a Comissão da Área Pública, a gente já tem uns anos com essa comissão, né? E preocupado sempre em acertar e orientar os colegas e fazer o melhor. E a gente vê o movimento da área pública que antes não via. Hoje a gente só está aqui no Zoom com 45 pessoas participando. Fora a transmissão no YouTube, todo esse processo de gente. Se você analisar o passado, a gente fazia um evento, se fosse 10 pessoas, eram muitas da área pública.
Então, hoje é um crescimento muito grande da área pública. Marilene, que fundou o CRC da Bahia, sabe o que eu estou dizendo, ela está ali ouvindo. Ela foi a fundadora e sabe que era muito poucas pessoas que iam para a área pública. E hoje a gente vê esse movimento, esse crescimento, e passa a ser muito salutar, né? As conquistas que foram acontecendo e outras que virão. Então, eu desejo aí muito sucesso para vocês e que a gente possa discutir bem legal essa temática e outras que virão também na programação, na sequência, que a gente precisa atender também os profissionais da área pública. Então, sucesso aí para vocês. Passa aí para a Elisângela, não sei se Sônia está aí para falar, não sei. Então, mas com a palavra vocês agora. Obrigado, professor ACR, nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a quem eu agradeço pela deferência, pelo espaço. Conforme bem dito pelo senhor, a gente pode falar que a contabilidade pública hoje tem uma nova dimensão no que diz respeito a essa questão do respeito, da necessidade, da confiabilidade das informações públicas e, assim, com grande felicitação que nós aqui, representantes da área, estamos aqui para tratar com a classe a respeito de uma matéria tão importante. Quero agradecer aqui mais uma vez e quero informar a todos sobre as orientações em relação a essa exposição. Vou pedir a todos os participantes que coloquem o microfone no mudo para que não haja ruído ou interrupção na transmissão. Quero também informar que as perguntas podem ser direcionadas no chat, a qual eu, enquanto mediador, estarei monitorando essas perguntas e informo que essa live, esse debate aqui está sendo gravado e que será divulgado, disponibilizado também aos que não participarem nesse momento. Quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui com mais do que 2 colegas de profissão, 2 amigos que a contabilidade me deu, a professora Elisângela, uma pesquisadora exemplar, uma empresária contábil que já milita há muito tempo, referência na matéria, e ao professor Manuel Roque, o meu chefe, que eu sou diretor de Contabilidade e Finanças do Ministério Público, enquanto unidade setorial do Estado, e quem dita as diretrizes é a Diretoria de Contabilidade Aplicável ao Setor Público, unidade vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado. Então, professor Manuel Roque, uma referência. Então, assim, mais do que a satisfação de estarmos aqui enquanto profissionais da área que temos uma certa relevância na nossa atribuição, eu estou aqui diante de amigos e, assim, é uma honra, uma satisfação estar aqui para debater com os senhores um assunto tão importante que é o nosso plano de contas aplicável ao setor público, que em relação à fase que estamos atualmente em discussões em audiência pública, para que a gente possa selecionar novos itens que serão contemplados no PCASP 2021. Então, assim, eu vou agora passar a palavra para o professor Manuel Roque, que é quem tem a autoridade e a competência para tal, para discorrer sobre o assunto. Bom dia, professor Manuel Roque. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meu querido presidente do Conselho Regional de Contabilidade. A gente não chama de Antônio Carlos, não, é ACR mesmo, né? A gente já está tão acostumado, como professor, a chamar de ACR, então eu queria parabenizar... E se me chamar de Antônio Carlos, eu vou achar que não é comigo não, viu? Nem Então não inventa me chamar de Antônio, que não sou eu mesmo, não. Não é você, Então, parabenizar, CR, o Conselho de Contabilidade por essa iniciativa, o mundo não pode parar no sentido do conhecimento, principalmente é o conhecimento que vai nos levar à solução desse processo pandêmico, Os cientistas estão trabalhando para isso, mas o conhecimento contábil também ele é importante e ele não pode parar. Então, essas iniciativas de difundir o conhecimento a partir de reuniões virtuais, ela é bem-vinda para a nossa classe. Então, parabenizar o Conselho aí. Eu recebi esse convite, me deixou muito lisonjeado, e aí, duplamente, Primeiro pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que a contabilidade pública, para mim, é uma paixão, Eu me apaixonei por essa área quando eu comecei a trabalhar na Cefaz, e mergulhei mesmo no assunto. Não conheço tudo, claro, a gente está sempre aprendendo. Então, falar sobre o PCASP, falar sobre a contabilidade pública, para mim, já é um prazer muito grande. E esse convite, ele veio
Primeira pessoa que passou a mensagem, eu estou vendo que ela está aqui na sala, minha querida professora Sônia Gomes. Querida, né? Porque foi minha professora de metodologia da pesquisa e contabilidade lá no mestrado da UFBA. Então, a nossa equipe lá, uma turma pequena, não era, professora? 7 pessoas. Então, formou um elo assim, muito interessante, e a gente tinha tem ainda, né, uma gratidão muito grande, porque foi a partir das suas aulas que a gente começou a olhar mais ou menos o final do túnel lá da nossa dissertação, que a gente entra no mestrado fica meio perdido, né, sem saber o que fazer. E aí, a partir da sua aula, cada um foi seguindo o seu caminho. Eu fui não sei se o primeiro, o pioneiro, acho que ele já Nilson também, mas um dos pioneiros a falar do setor público, falar da contabilidade pública no mestrado, né, que era muito ainda voltado para o setor privado. E a gente foi ali meio que sem ter o orientador realmente, que o próprio professor Zé Maria, quando eu convidei-o para ser meu orientador, ele mesmo disse para mim, olha, você até sabe mais dessa área do que eu, né, que a gente tem, e me orientou a buscar apoio na Faculdade de Administração, de alguns professores do setor privado. Eu acho que isso está mudando, né? A professora Sônia acabou de me dizer que um dos nossos colegas, hoje, é o que está coordenando o mestrado, para você ter uma ideia, né? Então, isso vai mudar, vai estar mudando, a academia está fluindo também para o setor público, e isso é muito importante. Então, fico muito agradecido, professora Sônia, pelo carinho que tenho pela senhora, pelo convite. Agradecer a nossa coordenadora da comissão de assuntos voltados para o setor público, a Elisângela também, que vem conduzindo de forma brilhante aí a nossa comissão. Enquanto eu vi assim, tinha que ser uma mulher para conduzir os trabalhos, porque mulher ali detalhista, né, organizada, a gente não, a gente vai fazendo de qualquer jeito, acaba não indo, né? Então, quando entrou a Elisângela lá na comissão, as coisas estão acontecendo. Eu até peço desculpas, né, de não conseguir até participar mais, mas eu tento, na medida do possível, que este cargo de contador geral do Estado, né, que a gente é conhecido, ele nos toma muito tempo, realmente. É um cargo muito complexo, assim, no dia a dia, né, uma rotina muito intensa, mas aí eu continuo no grupo, continuo querendo participar. E, finalmente, agradecer, né, a participação do meu amigo André, um amigo recente, mas parece que já é de longas datas. Né? A gente está sempre interagindo aí nesse meio da contabilidade pública. Ok? Então, eu já posso iniciar minha apresentação, professor André? Pode sim, professor. O comando é seu, a palavra é sua. Pronto. Eu preparei uns slidezinho bem básico aqui, pode ficar tranquilo, que não vai ter nada enfadonho, apenas para dar um norte à apresentação. Eu vou tentar compartilhar aqui, que já treinamos, né? Eu estou ficando craque aqui nesse negócio de reunião virtual. E aí eu vou compartilhar aqui para vocês, para a gente ir acompanhando. Vamos ver aqui se a gente consegue. Professor Manuel, estamos reinventando, né, enquanto pessoas. A tecnologia ela é necessária, ela é importante, mas ela não supre o contato pessoal, né? Eu acredito que quando passar esse tempo, e com fé em Deus vai passar, nós teremos a oportunidade ainda de discutirmos presencialmente. A ferramenta ela é importantíssima, inclusive para dar amplitude à comunicação, mas o contato pessoal é essencial. Nós somos seres sociais e isso não tem como abrir mão disso, de forma alguma. Com certeza. Nós precisamos disso, né? Estarmos juntos e ainda distante aqui, nós estaremos sempre juntos. Eu vou compartilhar aqui no modo apresentação, para ficar melhor para a gente... Pronto. Bom, o que é que eu pensei, né, quando nós conversamos sobre essa apresentação, foi alinhar um pouco o conhecimento sobre o PECASP naquilo que eu considero mais relevante do PECASP. Porque se a gente for falar aqui sobre o PECASP, praticamente vai ser o tempo todo. Mas vamos pegar aqui os pontos mais cruciais desse plano de contas. E aí, meus amigos, algumas das pessoas que estão aqui na sala, eu já dei uma corrida aqui, olhei, estão nesse processo desde o início. Alguns de vocês, principalmente os alunos, principalmente quem está entrando agora no setor público, já está pegando
o processo, aquelas reuniões extremamente organizadas lá na STN, que começou com GTCOM, GTREL, não sei se vocês sabem disso, né? Para migrar até a CTConf, que é a Câmara Técnica dos Demonstrativos Contábeis e das Normas Contábeis e Demonstrativos Fiscais, da qual eu era, né, até o ano passado, membro efetivo, representando os estados do Nordeste, a partir do grupo de gestores das finanças estaduais. Então, eu tinha uma cadeira de titular, aí com o governo Bolsonaro, ele fechou todas as comissões e estão recriando agora. E na recriação da comissão que da Câmara Técnica, foi reduzida bastante a participação dos membros, então os estados ficaram com 2 representantes e 2 suplentes. Então, como eu já tinha 3 anos participando como titular, eu achei por bem, é sempre bom a renovação, né? Abrir mão da participação ativa, eu vou ficar sempre nos bastidores, claro, participando como convidado. E agora o nosso amigo Carlos Roberto, de Pernambuco, que está representando o Nordeste. Então, mas a Câmara Técnica é isso, ela surgiu a partir dos grupos técnicos, GTCOM, GTREL, GTCIS, mas quem está desde o início deve lembrar aqui que nós estamos aqui hoje falando de PECASP. Alguns participaram das primeiras reuniões que aconteceram lá no anexo, né, no auditório do anexo do Ministério da Fazenda. Ainda não tinha essa organização, o professor Paulo Feijora que conduzia, não tinha essa cara de Câmara Técnica, mas era uma reunião que participava muitas cidades, né, o Estado, planejamento, e a gente, quando iniciamos as primeiras reuniões, a gente não imaginava, professor Sérgio, não imaginava que estaríamos hoje aqui falando sobre um plano de contas único aplicado para todos os entes da federação. Veja que interessante, né? Como é que a gente ia pensar? Aí os mais, eu não vou chamar de velhos, não, vou chamar de mais experientes, né? Vai lembrar que desde 2000 a LRF exige, André deu risada, aliás, que ele lembra, né? A LRF exige que o governo, a União, ele consolide as contas nacionais. E aí, quem lembra como é que era feito? A Elisângela não deu risada não, viu? Como era feito isso? A gente entrava em um sistema que era fornecido pela Caixa Econômica, chamado SISTN, vocês lembram? Aí todo mundo balançando na cabeça aí, viu? Nem adianta fingir que aí, o André está dizendo que não. SISTN, e alimentávamos manualmente o nosso balancete, os nossos demonstrativos, para poder, fazendo de para, né, porque é um plano de contas, que eles tentavam fazer um plano de contas padronizado e faziam vários de para, e aí era um transtorno, nem todos os estados conseguiam, que dirá todos os municípios, né? Municípios, muitas vezes, a gente sabe que tem muitos municípios que têm uma assessoria contábil forte, né, participativa, mas a gente sabe que a realidade do Brasil não é essa, né? Muitos municípios não sabem nem onde vai, né? Deixava de apresentar, isso era um transtorno. Então, o objetivo do plano de contas, quando foi pensado lá atrás, era justamente facilitar isso. Observe, se eu tenho um plano de contas padronizado para todos os entes da federação, vai ficar muito mais fácil a STN, né, que é o órgão central de contabilidade da União. Então, a LRF deu essa competência para a STN. Às vezes as pessoas criticam, né? Mas por que a STN quer mandar e desmandar na contabilidade pública? É um direito, né, que a LRF, a partir de um artigo em que ele fala que o órgão central de contabilidade da União é que vai ter a competência para consolidar as contas nacionais. Então, por isso que ela é ativa nesse processo. A gente tem discordâncias? Temos, mas a gente não pode deixar de falar do quão competente tem sido, né? Não é fácil, não é fácil. Imagine você tentar harmonizar o interesse de todos os estados, do Distrito Federal, de todos os municípios. É muito complicado. Então, com todas algumas discordâncias que nós temos que realmente valorizar esse trabalho. Então, a STN tem esse papel. E com o plano de contas único, fica muito mais fácil fazer essa consolidação. E aí a tecnologia, como o professor André falou, vai fazendo com que as coisas fiquem facilitadas. Hoje a gente tem o SICONF, tem a matriz de saldos contábeis, né? Toda a dificuldade que os estados e municípios estão tendo é uma coisa fantástica, né? Você ter os dados contábeis todos numa mesma base. Isso aí, a professora Tônia também vai gostar.
pense aí, né, todas as informações do Brasil, estados, municípios, Distrito Federal e a própria União, em uma base única, que nós já temos a Fimbra, mas o Fimbra, alimentado pelo SISTN, não tinha essa capacidade de ter informação completa. Eu mesmo, na minha dissertação, eu tive muita dificuldade de conseguir os dados pelo Fimbra. E aí o SICONF, ele vem com essa proposta também de ter esses dados consolidados, ter as informações em um único lugar. E vai ser excelente para quem está desenvolvendo pesquisas no setor público, certo? Então, essa é a ideia do plano de contas. O plano de contas ele foi criado para facilitar a consolidação das contas e, por isso, ele tem uma vertente de padronização. Então, ó, todos nós conhecemos o conceito, né? Eu trouxe aqui o conceito do MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, na sua 8ª edição, lá na página 380. Vamos falar de plano de contas. Plano de contas é o quê? É bem simples, é uma estrutura para a escrituração, uma estrutura, uma relação de contas padronizadas, mas a gente não pode imaginar que sejam as suas contas. São as contas, os seus atributos e também, dentre eles, a sua função, o seu funcionamento. Isso, quando é bem elaborado, praticamente você tem uma fotografia da entidade, da instituição. Quando você pega o plano de contas de uma empresa, você, dando uma olhada no plano de contas, você praticamente consegue dessecar o que é que aquela empresa, o que é que aquela entidade, quer seja pública, quer seja privada, o que é que ela negocia, o que é que ela trabalha, quais são os serviços que ela presta. É mais ou menos isso. O plano de contas ajuda a ter essa leitura da empresa, da entidade, do órgão público, né, do que for passível de utilizar um plano de contas estruturado. Observe que aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo o meu mousezinho correndo aí, né, eu fotografei aqui só uma parte do plano de contas aplicado ao setor público, o PCASP, né, que ele tem aqui a conta, né, tem os códigos aqui da conta, o título, a função, e por aí tem outros atributos que a gente vai, se a gente fosse falar só, como nós temos o foco na audiência pública, a gente tem que falar pontualmente. Aí eu escolhi algumas situações para a gente aprofundar. Primeiro, o objetivo. Qual é o objetivo desse PCASP? Já falei. Primeiro, padronizar, porque os entes da federação, cada um tinha um plano de contas de forma diferente, e isso dificultava muito a padronização e a consolidação, porque você tinha que fazer de para, e muitas vezes o de para não era feito de forma correta, e a informação que deveria estar em uma conta na consolidação ia para outra, e atrapalhava muito. O plano de contas do setor público, o que não é muito comum do setor privado, ele tem um objetivo também de segregar nessa natureza da informação, orçamentária, patrimonial e de controle. Segregar por quê? Eu me lembro muito, lá no início, que o Paulo Feijó falava, são mundos. Não era não, é o mundo orçamentário, era o mundo patrimonial, é o mundo do controle. E esses mundos, eles convivem harmonicamente entre si. Muitos fatos contábeis, né, fatos ou até atos que vão ser contabilizados mais aqui no controle, eles vão, em determinado momento, só impactar o mundo orçamentário. Ou só impactar o patrimonial, ou só impactar o controle. Ou então impactar dois ou os três ao mesmo tempo. Então, essa segregação, ela visa justamente eu não misturar as coisas. Aí, para quem tem alguma experiência, lembra que a gente só pensava no patrimônio a partir do momento em que a execução orçamentária estava ocorrendo. E a grande transformação que está acontecendo na contabilidade aplicada ao setor público é justamente essa. Peraí que eu dei um problema aqui só no meu som, pronto, voltou. Justamente a gente segregar e a gente saber que são mundos diferentes, que podem acontecer fatos que impactam esses mundos em momentos diferentes. Quando acontecia a execução orçamentária, eu impactava o patrimonial. Se não acontecesse, independente do fato gerador ter acontecido, fato gerador patrimonial, a gente ficava esperando que a execução orçamentária acontecesse para que pudesse sensibilizar contabilmente o patrimônio. Então, isso está acabando, isso está mudando, a gente vai ver. Existe realmente esse pensamento da
uma visão melhor do ponto de vista patrimonial, independente da questão orçamentária, que não perde relevância. E aí uma função, né, um objetivo também de consolidar, como eu já falei, evidenciar a partir de todo que é contabilizado com base no plano de contas, eu vou evidenciar nos relatórios da 4320, LRF, relatórios gerenciais e outros relatórios solicitados especificamente, e principalmente esse arcabouço todo é para, como o professor Acerri muito bem falou, a questão da transparência, né? Transparência de tudo que é feito no setor público. O recurso público, a gente tem que ter muito mais cuidado do que os recursos privados, né? Esses nossos recursos próprios. A gente tem que ter muito cuidado porque pertence a toda a população. Então, é só para a gente entender, a conta contábil, que está lá no plano de contas, ela tem 7 níveis. Desses níveis, os 2 últimos, ele tem 2 dígitos. E eu chamo a atenção para um nível importantíssimo, que é esse 5º nível, certo? Esse 5º nível, aí muitos alunos conversam muito comigo, muitos colegas também. Poxa, eu paro para estudar o plano de contas e é um absurdo. Que plano de contas enorme! E as contas ficam se repetindo o tempo todo, não sei para que isso. Essa STN só faz atrapalhar. Não é assim? Não é assim que ele fala? Então, atente-se a esse 5º nível, que ele vai fazer com que realmente o plano de contas, na parte patrimonial, né, ativo, passivo, PL, VPA e VPD, ele se desdobre em 5 planos de contas. Então, isso que faz o plano de contas ficar enorme. Mas a gente vai entender o porquê, a importância desse 5º nível, por que é importante a gente contabilizar corretamente, certo? Mas antes disso, vamos lembrar aqui como era dividido o plano de contas antes das nossas mudanças, né? A gente tinha realmente ativo e passivo, que isso é padrão na contabilidade, só que a gente tinha, a lei 4.320 distinguia lá, ó, eu tenho um ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro e o passivo permanente. O saldo patrimonial, né, que podia ser um saldo negativo, um saldo positivo, e o ativo compensado, pessoal, dentro do arcabouço do patrimônio, o que era um absurdo, né? Os atos potenciais, são atos que potencialmente poderiam impactar o patrimônio. Já estava lá, quando saiu o balanço patrimonial, eu saía com todos os atos potenciais, o que era uma excrescência do ponto de vista da contabilidade, da ciência, né? Porque se é um ato que potencialmente pode impactar o patrimônio, não era para estar sendo apresentado no patrimônio, no balanço patrimonial, e sim a parte. E aí, chamando a atenção para esse controle financeiro e permanente, observe, a Lei 4.320, ele traz o critério de classificação. Olha, eu vou classificar no financeiro aqueles fatos que representam numerários ou que já passaram, né, independe da execução orçamentária. E o permanente, aqueles que dependem de autorização orçamentária. Isso também serve para o passivo. Observe que são critérios estabelecidos lá atrás, em 64, pela 4.320, e que não foram abolidos com as mudanças. Por isso que eu destaco esse ativo financeiro e passivo financeiro. E também, como eu falei, o compensado. Nós tínhamos ainda despesa e receita e variação passiva e variação ativa. Agora, observe que nós não tínhamos a obrigatoriedade de contabilizar o orçamento. Ele não tinha campos, classes específicas. Eu me lembro que quando eu entrei no Estado da Bahia não tinha a contabilização na partida dobrada do orçamento. Era apenas uma listagem do orçamento com seus valores e que ia sendo modificado à medida que ia sendo executado. Não tinha lá o débito e o crédito, porque não era obrigatório. Agora, quando a gente vai analisar, poxa, eu me perguntei muito, eu estou lembrando aqui agora, quando eu conversei muito com o professor Washington Ventim, todo mundo conhece ele, né, que era o contador geral na época, eu não consegui entender, professor, se eu estou adquirindo veículo, né, eu estou adquirindo veículo, como é que isso é despesa? A gente não aprendeu na escola que isso é o fato permutativo, não é isso? Vai baixar o banco e vai alimentar o veículo lá, o imobilizado. Aí ele, Manuel, a contabilidade pública é assim, você faz a despesa de aquisição do veículo, a despesa, né, quando você faz a despesa orçamentária, e aí, para compensar, você faz uma variação ativa ao incorporar o bem.
E na hora que eu apurar o resultado, essa variação ativa vai anular o efeito da despesa. Eu falei, poxa, que interessante. E eu aprendi assim, né? Aprendi, eu estudei muito pelo livro do meu amigo, querido professor Hinaldo, né, contabilidade pública, e eu comecei a ter uma ideia mais ou menos do que era, né, essa coisa. E aí a nova vertente da contabilidade, ela veio para justamente deixar cada macaco no seu galho. O que é que acontece hoje? Eu tenho ativo e passivo, aí eu passo a ter e me aproximar do que é a contabilidade efetivamente no setor privado. Ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Eu tenho dentro desse arcabouço patrimonial as variações patrimoniais diminutivas e as variações patrimoniais aumentativas, que eram aquela despesa e receita, mas num ponto de vista mais claro que não é linkado ao orçamento, e sim linkado à variação do patrimônio. Bom, aquela situação que eu falei da aquisição do veículo, hoje eu não gero mais aquela despesa, uma variação patrimonial diminutiva no patrimônio. Eu simplesmente alimento a conta do imobilizado e baixo o banco, ou então gero o passivo a pagar. Quando é que eu gero essa variação patrimonial diminutiva e variação patrimonial aumentativa? Quando efetivamente houver a variação no patrimônio. Por exemplo, a receita de ICMS, a receita de ISS vai dar entrada no banco e, para que dê entrada no banco, eu não tive a perda de um ativo ou a geração de um passivo. O que é que vai acontecer? Uma variação patrimonial aumentativa. O meu PL efetivamente vai aumentar. Beleza. Então, fica claro agora, eu só vou usar VPA e VPD quando efetivamente o patrimônio líquido for ser sensibilizado na transação. E aí fica bem mais tranquilo, né? A gente começa a enxergar a contabilidade como ela é. Não tem aquela confusão de fazer uma despesa e depois fazer uma variação para anular o efeito da despesa. Observe que foi criado uma classe na natureza da informação de planejamento e orçamento para justamente destacar, olha, contabilize também o planejamento e o orçamento pela partida dobrada. É importante, nós somos do setor público, nós estamos amarrados por lei às questões orçamentárias. Isso vai dar mais transparência, isso vai dar mais condições de gerar os relatórios de forma mais fácil de você verificar a confiabilidade das informações, certo? E os controles devedores e controles credores. Vocês lembram que no plano anterior eu tinha os atos potenciais, ativos e passivos, aqui dentro do patrimônio. Hoje eles foram para cá. Claro. Aí eu tenho que chamar um pouquinho para nós, assim, na época que a gente estava discutindo ainda lá no Ministério da Fazenda, no subsolo, nós estávamos implantando o FIPLAN no Estado. E o FIPLAN no Estado ele foi um sistema que nós adquirimos da tecnologia do Mato Grosso. E quando observamos o plano de contas do FIPLAN, ele já trazia essa vertente dos atos potenciais nas contas de controle. E aí a gente só acendeu a luz, Estela Alves também, que é uma excelente contadora, hoje está aposentada, e para mim assim, foi o que nos deu um ensinamento fundamental assim, na contabilidade. Ela falou, olha, vamos levar isso para Brasília, porque é importante. Nós estamos fazendo errado, porque a versão inicial do PCASP trazia ainda os atos potenciais dentro do patrimônio. Aí, uma reunião, nós levamos para Brasília, apresentamos lá, demos o crédito, claro, é importante isso. Isso não somos nós que estamos apresentando, isso veio do Mato Grosso, né, do FIPLAN, e aí essa versão foi acatada e a gente conseguiu implantar agora os atos potenciais dentro das contas de controle. Caso, só para ter ideia, né, eu faço um contrato com alguém, né, com a empresa ou com a pessoa, esse contrato está assinado, mas o fato gerador não aconteceu ainda. Eu preciso reconhecer esse contrato. Eu vou reconhecer esse contrato como passivo? Ainda não. Por exemplo, eu contratei uma pessoa para trabalhar para mim, você vai começar agora no dia 1º de junho. Assinamos o contrato, registramos lá no sistema, registramos no cartório e tudo, e pronto, está valendo o contrato. Mas ainda não estou devendo, porque a pessoa não começou a trabalhar. Vamos supor que no dia 31 de maio a pessoa ganha na Mega Sena. Eu não quero nem saber, nem vou avisar o Manuel que eu vou trabalhar para ele. Não aparece. Eu devo alguma coisa? Não devo, né? Então, o que é que eu vou fazer?
vou anular o efeito daquele contrato lá nas contas de controle. Não vai impactar o patrimônio. E antes impactava, aparecia lá no balanço patrimonial. Então, ó, chegou no dia 1º de junho, a pessoa chegou para trabalhar, pronto. Aí o fato gerador está acontecendo. 1,30 avos tem direito a receber. Claro que a gente não vai fazer isso diariamente, né? A gente faz geralmente no final do período. Mas aí sim, agora eu comecei a impactar o patrimônio, eu comecei a ter realmente a obrigação para com aquela pessoa. Então isso ficou muito mais tranquilo, muito mais de acordo com a ciência contábil que a gente conhece, tá certo? E aí, como a gente comentou sobre aquele 5º nível, para que ele serve? Observe, o 5º nível, ele vai receber essas numerações somente para aquelas contas ativo, passivo, PL, VPA e VPD. Quando eu estiver na fase de um fato que seja para consolidação, sem nem pestanejar, o que aparecer na conta 5º nível 1, eu vou agregar e somar na minha consolidação dos balanços. Pensa aqui, consolidação, daqui a pouco eu vou mostrar um fluxozinho que vai ficar bem mais claro, você vai entender. Pensa aí, ó, eu, Estado da Bahia, estou agregando, quando eu consolido os balanços, agregando a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Planejamento, a empresa estatal dependente, os fundos, as autarquias, eu vou agregar, né, consolidar os balanços dessas entidades para formar o balanço consolidado do Estado, aquele cadernão lá que a gente publica todo ano. Então, quando eu pegar as contabilidades esses órgãos e entidades, o que tiver com nível 1, não vou pensar 2 vezes, eu vou somar um com o outro. Agora, o que tiver com nível 2 é intra-OFSS. Eu vou ter que parar para pensar. Eu não vou explicar agora, não. Lá na frente a gente vai, no próximo slide eu vou explicar. O que tiver com nível 3, 4, 5 é inter-OFSS, União, Estado e Município, né? Mas aí, aqui nesse gráfico, a gente vai tentar esclarecer melhor essa dúvida. Essas dúvidas que sempre me perguntam. Para que serve isso, né? Bom, vamos analisar aqui. Ó, eu estou representando o orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, o orçamento fiscal e da Seguridade Social dos estados, um estado qualquer, e o orçamento fiscal e da Seguridade Social dos municípios. É isso que aquele 5º nível quer dizer. Olha, toda vez que alguém fora desses orçamentos, qualquer um, vamos pensar aqui, União, ou com município, ou com estado, toda vez que alguém transacionar com os órgãos e entidades públicas, eu não vou pensar 2 vezes. Se eu for gerar um direito, se eu for gerar uma obrigação, se for gerar uma variação patrimonial, quer seja diminutiva, quer seja aumentativa, vai ser 5º nível 1. Eu não penso 2 vezes, porque alguém está fora, ou a empresa, ou pessoa física, ou está totalmente fora dos orçamentos. Então, é 1. Agora, pense aqui nesse estado, isso pode acontecer tanto na União como nos municípios, mas vamos pensar aqui no estado. Eu tenho o órgão 1, órgão entidade 1 e órgão entidade 2. E eles transacionam entre si. Está vendo? Transacionam. O que é que acontece? Vamos dar um exemplo bem claro aqui. O órgão, Secretaria da Administração, paga para o Fundo de Previdência do Estado a obrigação patronal. Né? Patronal. Então, o que é que vai acontecer? Esse órgão que está pagando, ele vai executar orçamentariamente numa modalidade chamada modalidade intra-orçamentária. E o órgão que vai receber o recurso, o Fundo de Previdência, vai também contabilizar essa receita nas contas da natureza de receita, também intra-orçamentária. Mas, indo para o lado patrimonial agora, o que é que vai acontecer? Quando esse órgão reconhecer a obrigação, obrigatoriamente, aquele 5º nível terá que ser 2. E quando o órgão, a entidade, o fundo, aqui que eu estou dando exemplo, reconhecer o direito, vai ser 5º nível 2. Isso vale também para VPA e VPD. O que é que vai acontecer quando o Estado aqui for consolidar, juntar essas 2 informações? Ele vai pegar a informação 5º nível 1 e vai somar, o que tiver 5º nível 1 nesses órgãos, entidades, vai somar, mas vai eliminar essas informações das contas que trazem o 5º nível 2, que é que 5º nível, a nomenclatura dele deixa bem claro, dentro, né? Dentro do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, eu elimino, que esse é o processo, a ciência contábil nos ensina isso, né? Quando eu estou contabilizando matriz de filial, professor Sérgio, eu lembro muito disso, né? A gente tem que excluir
as operações intracompanhia. É a mesma coisa. A gente está trazendo para a contabilidade pública uma coisa que já existe na contabilidade há milênios. Milênios assim, parece aqui, né? Há séculos. Né? E aí, a gente faz essa exclusão. Beleza? Beleza. Fora do orçamento, para dentro do orçamento, quinto nível 1, dentro dos orçamentos, isso eu dei um exemplo aqui no Estado, mas isso acontece tanto na União quanto nos municípios. É intra-orçamentária. O que aconteceu aqui dentro, eu vou eliminar. Agora pense, a União transferindo o fundo de participação dos estados para os estados. Se ele reconhece esse passivo lá, o que é que a União vai fazer? O seu quinto nível será o quinto nível 4. Porque, se a gente for olhar aqui, 4 é Inter-OFSS Estado. E o Estado, ao reconhecer o direito, ele vai colocar o quinto nível 3, que é justamente Inter-OFSS União. Observe que dentro, eu estou falando intra-orçamentário, e de um orçamento para o outro é inter, né? O nome já está dizendo, inter-orçamentário. Então, eu faço essa identificação. Isso acontece também quando a União transaciona com o município vai reconhecer, tanto nos ativos e passivos, quanto nas variações patrimoniais, o quinto nível 3, e a União, como é município, né? Município, quinto nível 5. Espero que agora vocês consigam entender bem essa logística. Né? E ele reconhece aqui ativo e passivo. Isso vai acontecer também em estados e municípios. O estado da Bahia passando ou reconhecendo o direito dos municípios a receber a cota parte do ICMS. Eu vou reconhecer no passivo 5 e o município reconhece no ativo 4. E aí, o que é que vai acontecer? Isso ficou fácil, porque agora, observe essa linha tracejada. Eu estou chamando isso de orçamento fiscal e seguridade social da federação. Então, o que é que a STN vai fazer? Vai buscar as informações lá no SICONF, na matriz de saldo contábil, e quando ela estiver consolidando para gerar o balanço patrimonial, vamos dar um exemplo aqui, né, da federação. O que é a federação? É o conjunto da União, não confunda a federação com a União, né? A União, junto com os estados do Distrito Federal e os municípios, vai formar a federação. Então, quando a STN consolida o orçamento fiscal, né, consolida as informações, ela vai simplesmente considerar isso aqui como se fosse uma operação intra, e ela vai excluir. Ela vai manter o quinto nível 2, vai manter o quinto nível 1, mas essas transações de 3, 4 e 5, a União ela exclui da consolidação na hora que ela monta lá os demonstrativos consolidados dos entes da federação. Todo mundo compreendendo? Fácil aí agora. Então, meus queridos, eu vi alguns alunos meus aí entrando na sala, quando vocês me perguntavam, professor, como é que pode um plano de contas que vai desdobrando em várias contas, vai repetindo aquele mesmo título, mas olhe com calma, que vai colocando primeiro no quinto nível 1 e vai colocando todas as contas. Depois abre as mesmas contas no quinto nível 2, 3, 4 e 5. E aí vai possibilitar fazer tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Existe a possibilidade de um intercâmbio entre dois orçamentos e utilizar o quinto nível 1? Sim. O PECASP já prevê isso. Olha, vamos supor que a União está doando um bem para o Estado, embora quando ele for dar baixa nesse bem, ele vai usar o quinto nível 5, ou para o município, né? 5 aqui para o município, e o município vai fazer a VPA com quinto nível 3. Quando eu for baixar aqui e contabilizar no município, será o quinto nível 1. Porque qual é a justificativa para isso? Aqui não corre o risco de dobrar. Não corre o risco de quando eu juntar orçamentos, eu dobre a informação, porque eu vou dar baixa nesse e vou alimentar esse. Então, essa é a justificativa para vocês não acharem, Manuel falou errado, está tendo transação inter, o FSS e quinto nível está sendo 1. São essas situações, dando apenas um exemplo aqui, e vários outros exemplos. Lá no MCASP, quando você vai no capítulo que fala do PCASP, tem vários exemplos de situações como essa. Ok? Todo mundo compreendeu aí? A gente está fazendo eu estou pegando as situações mais importantes. Eu gostaria de voltar um pouco aqui na tela em que eu falo do plano de contas atual para falar um pouquinho sobre esse atributo aqui, que eu passei batido.
atributo financeiro ou permanente. Financeiro ou permanente. Todas as contas daqui, do ativo circulante, não circulante, ela vai ter esse atributo para quê? Eu falei o quê? Ó, aqui a classificação é diferente. Eu vou classificar no ativo circulante aquelas transações em que elas serão exigíveis até o final do exercício seguinte. E no não circulante, após o final do exercício seguinte. Mesma coisa para o passivo, né? Aqui eu vou reconhecer isso aqui no ativo e vou reconhecer também o passivo. A exigibilidade, a realização aqui, a exigibilidade aqui também, até o final do exercício seguinte e após o final do exercício seguinte. E agora, a Lei 4.320 diz, não, você também precisa classificar em financeiro e em permanente, porque uma das utilização para esse conceito é justamente apurar o superávit, né, apurado no balanço patrimonial. O superávit daquela fonte, né, aquele recurso. Ó, eu recebi o recurso, a fonte tal, paguei todas as despesas, sobrou despesa para pagar no outro exercício, que a gente chama de restos a pagar, e sobrou um dinheiro. Isso a gente chama de superávit. E esse superávit é apurado por fonte baseado nessa classificação de financeiro e permanente. Então, para não perder isso, além de outros atributos que a conta tem, ela vai ter lá um atributo chamado indicador para o cálculo do superávit financeiro, ICSF, que justamente vai dizer, ó, F ou P. E aí, eu, quando for fazer as minhas memórias de cálculo do relatório, eu vou justamente colocar, né, segregar esse joio do trigo aí e dizer, ó, eu só vou usar essas contas, tá certo? Avançando aqui, a gente não perder nosso tempo, vocês vão ver lá na consulta pública que tem PECASP Federação e PECASP Estendido. Por que isso? Ó, aí ela trata de transição. Eu estou um município que ainda não mudei minha contabilidade para a nova contabilidade, ou seja, para utilizar o MCASP, para utilizar o PECASP. Então, existe essa IPC zero, é importante que vocês analisem. Aí lá, no anexo 3, está dizendo, ó, modelo sugestivo de detalhamento do PECASP para os estados e municípios. Lá no anexo 3 tem um link que entraria nesse PECASP estendido, só que eu já testei esse link e não está mais funcionando. E aí, quando você entrar lá no PECASP, no Google, dá uma googada, como o pessoal fala, né? PECASP, vai aparecer a opção da STN e vai entrar nessa página. PECASP Federação, PECASP Estendido. O que é isso? O PECASP Federação é que, por exemplo, o Estado da Bahia optou por adotar o PECASP Federação, que é um PECASP que ele obriga que você siga até o 5º nível. Pronto. A partir daqui, eu vou classificar as contas da maneira que eu achar conveniente para as minhas situações que ocorrem no Estado. Certo? Até o 5º nível, PECASP Federação. E o que é o PECASP Estendido? Ele é publicado, observe aqui o Ativa, ele tem mais contas. Então, ele vai detalhando as contas. Essa conta que iria só até o nível 1 aqui, ele vem 06, 06, 01 e publica isso. Se eu falar assim, ó, eu vou usar o PECASP estendido, eu tenho que obrigatoriamente seguir até o último nível. Surgiu uma situação peculiar aqui no meu município, aqui no estado, e eu quero incluir uma conta no PECASP estendido. Pode? Pode. O que você vai fazer? Aproveitar um momento de consulta pública, é um momento, manda, ou então passa lá no Fale Conosco da STN e diz, olha, eu estou trabalhando, surgiu a situação e o PECASP estendido não atende. Aí eu no Fale Conosco solicita a inclusão da conta tal, porque não está atendendo. Aí o que é que a STN faz? Ele imediatamente vai resolver? Pode ser que sim, ele diz assim, essa situação tão grave, se eu não classificar, não contabilizar essa conta, né, incluir essa conta no PECASP, o Estado não vai conseguir contabilizar aquela transação, o município não vai conseguir contabilizar aquela transação. O que é que ele vai fazer? Imediatamente incluir a conta e publicar o que ele chama de, ó, aqui, o PECASP Federação já está na errata 1, e o PECASP estendido na terceira errata. Pós-errata, às vezes vai corrigir um erro, às vezes vai incluir uma conta que estava faltando. Ou então, se ele entender que, ó, isso aqui dá para passar, eu vou esperar para incluir no próximo ano, ela vai incluir, a gente vai ver daqui a pouco, algumas listas de
inclusão de conta tal. Muitas dessas contas que estão sendo incluídas, a STN recebeu via Fale Conosco, que o município A, o município B, o estado A, identificou a necessidade e passou para a STN. E aí ela está colocando agora na consulta pública para quem dizer o quê? É isso mesmo, tranquilo. Não concordo. Não vai agregar em nada, ou então vai atrapalhar. Tá certo? Então, essa é a ideia, só para vocês entenderem o que é PCASP estendido, PCASP Federação. O PCASP Federação é obrigatório. E o PCASP estendido, a STN diz, é facultativo. E a gente brinca que é facultatório. Porque quando ela desenhou a matriz de saldo contábil, ela praticamente colocou o PCASP estendido lá. Então, nós que não usamos o PCASP estendido, a gente tem que fazer de para atender a matriz de saldo contábil. O MPF, Ministério da Previdência Social, né, é assim? Não sei. Também, nas suas contas lá, de informações para ele liberar o certificado de ok com a Previdência, também tem que usar o PCASP estendido, as contas do PCASP estendido. Então, a gente tem que fazer de para. Mas a gente optou, não, é melhor fazer o de para situações pontuais do que ficar engessado, amarrado a uma necessidade de alteração, só a STN teria que fazer. Hoje não. A gente quer trabalhar. A gente, inclusive, o plano de contas, você pode aumentar a quantidade. Esse aqui, o nível 7, é o nível máximo que a federação oferece. Mas a gente pode aumentar. A gente aumentou mais 2 níveis, mais um nível aqui com 2 dígitos, e a gente usa à vontade. A gente classifica, porque quando a gente vai consolidar, a gente só está consolidando no 5º nível. Tá certo? Então, é isso, essa a diferença do federação para o estendido. A ideia, quando surgiu o PCASP estendido, foi justamente facilitar para aqueles estados ou aqueles municípios menores que não tinham um arcabouço de contabilidade muito forte e ficaria muito complicado para eles identificar qual a conta que eu vou avançar a partir daqui. Então, a STN já dá esse quebra-galho aí para esse município. Bom, então, feito isso, eu espero que tenha sido proveitoso aí essa inicial do PCASP. Como eu falei, a gente poderia falar aqui do PCASP, só que não dá para falar da consulta pública, porque o PCASP, né, professor Elisângela, tem tanta coisa a mais, né, que a gente passaria aqui o tempo todo falando. Mas vamos à consulta pública. Onde é que eu encontro a consulta pública? Coloca lá na STN, no site da STN, consulta pública, www.tesouro.fazenda.gov.br, consulta pública, federação, né? Se você colocar no Google ou qualquer outra ferramenta de busca, consulta pública STN também vai levar para essa página. Aí, quando você clicar, vai aparecer justamente consultas públicas em andamento, consultas públicas encerradas, se você quiser ver o histórico. E hoje, eu me lembro que tem 3 abertas. A do Manual de Demonstrativos Fiscais, é bem importante, a gente podia até fazer uma live dessa só para falar sobre isso. E o plano de contas, o que a gente está tratando aqui, plano de contas aplicado ao setor público para 2021. Uma vez eu estava lá, ainda como representante da CTConf, eu pedi a palavra e disse para a STN o seguinte, olha, não é tão simples como vocês imaginam. Publicar um plano de contas novos é muito simples. Né? Alterar conta, mudar conta, excluir conta, é muito simples. Mas para nós que trabalhamos com sistemas, e sistemas bastante robustos, alterar um plano de contas, ela gera uma consequência muito grave no dia a dia. Por quê? Vamos supor, eu vou excluir ou substituir uma conta no PCASP e eu utilizo essa conta, eu preciso vasculhar, eu preciso observar todos os grupos de lançamentos automáticos que sensibilizam essa conta e fazer a substituição. E às vezes, por exemplo, você tem ideia do grupo da Receita automática, são mais de 200, 300, se não me engano, grupos de lançamento. Então, é um trabalho muito grande. Aí eu falei para eles, olha, não é assim, eu pedi, olha, vamos trabalhar com um plano de contas e deixar ele, né, ou até com relatórios também, deixar congelado por uns 2, 3 anos, para a gente ir se adaptando e vá anunciando as modificações para a gente ir trabalhando. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Todo ano sai uma versão do plano de contas e é um Deus nos acuda dos entes subnacionais. Bom, lá na consulta pública, eu vou ter, né, uma abertura aqui, ele vai ter minuta do PCASP para 2021, aí vai ter lá, vai abrir um arquivo Excel que vai ter uma planilha para o PCASP Federação e uma planilha para o PCASP estendido. A síntese das alterações, isso aqui é importantíssimo.
Porque se você chegar aqui, não tivesse a síntese da alteração, das alterações sugeridas, você tinha que abrir o PCASP sugerido, abrir o PCASP atual e sair caçando onde é que está havendo mudança. Aqui não. Na síntese das alterações, você abre um documento que ele fala, olha, a gente vai, eu pincei alguns aqui, vou passar lá mais na frente. Ele vai colocar o que é que está se propondo de alteração para o PCASP. Então, é muito salutar que você, antes de entrar aqui, você entrar nessa síntese para analisar. Relação de contas alteradas. Depois ele vem, depois da síntese, ele vai trazer tudo que ele comentou aqui numa relação única, somente das contas alteradas. E um formulário para que você possa participar da consulta pública, tanto para o PCASP Federação, quanto para o PCASP estendido. E aí, no final dessa apresentação, a professora Elisângela vai falar um pouquinho sobre esse formulário, certo? Então, antes da gente ir efetivamente tratar as alterações propostas, eu queria colocar um questionamento que eu sempre faço para as pessoas que se deparam com consulta pública. Qual a melhor postura de nós, contadores públicos, diante das consultas públicas da STN? Seria a revolta porque eles estão mudando as coisas? Poderia até ser, mas ela tem essa prerrogativa, né, de mudar, normatizar aquilo que for passivo de ser aplicado na consolidação das contas públicas. O nosso grande embate com a STN na CPConf era quando ela, utilizando essa prerrogativa que a STF lhe deu, de normatizar para a consolidação das contas públicas, extrapolava essa competência. Em alguns momentos ela extrapolava, e a gente, claro, como ente da federação, tínhamos que realmente, pelo menos, reclamar. Então, qual a postura do contador público nesse processo de consulta pública? É um questionamento que a gente precisa nos fazer. Aí eu digo, primeiro, é se questionar. As alterações propostas impactam no meu dia a dia? Porque se impactar, eu não posso esperar 2021 chegar para fazer as alterações. Olha, nós estamos em maio, né, e essa consulta pública, se eu não me engano, vai até o final de junho, não é isso? Se eu não me engano, não estou lembrando agora, mas daqui a pouco a gente vai dar essa informação. Bom, se eu simplesmente desprezar e não fazer nada, a mudança vai acontecer. Né? Ele já está dizendo, vou publicar um PCASP novo em 2021. Aí, quando chegar em 2021, que o PCASP for publicado, eu disse, excluíram uma conta aqui que eu estava utilizando bastante agora. Quer dizer, eu teria que estar preparando essa alteração desde agora, né? Desde quando realmente for concluída a consulta pública, eles batem, o resultado da consulta pública. O PCASP vai sair com essas informações. Eles geralmente publicam uma minuta antes para a gente analisar, e aí a gente tem que... Alguém quer falar? Eu vi um ruído aqui, parecendo que alguém queria falar, mas eu vou seguir aqui, viu? Só que foi algum microfone aberto aí. E a outra é, eu gostaria de que houvesse alguma alteração, ou de alterações, mas que não estão sendo contempladas, não está sendo proposta pela STN, e aí sim, eu tenho que ter uma ação mais ativa ainda. Eu tenho que entrar no formulário e dizer, eu quero que inclua essa conta, eu quero que modifique essa conta, eu quero que exclua essa conta, sempre comparando o PCASP atual, o que eu estou utilizando, com o PCASP proposto na consulta pública, ok? Então, meus amigos contadores públicos, a partir de hoje, depois daqui, quando fechar a nossa apresentação, fechar a nossa live, a gente vai ter um compromisso aí de vocês que trabalham nas prefeituras, a Elisângela vai puxar a orelha, né, os nossos amigos contadores também, para mergulhar nessa questão da consulta pública, olhar o que está sendo proposto e dizer, olha, me impacta fortemente, deixa eu trabalhar nisso. Ou então, tem uma situação que eu preciso e que não está sendo proposta, participe, coloque, porque eles atendem mesmo, ok? Nós já fizemos isso, já questionamos, já pedimos para fazer uma modificação em uma consulta pública e o Estado foi atendido, certo? A consulta pública traz para o PCASP Federação 12 itens. Eu combinei com o André e com a Elisângela que a gente não ia tratar todos, porque senão ia ficar muito complicado, né? Usar o tempo todo. Eu pincei algumas para a gente discutir um pouquinho, colocar para vocês pensarem, certo? Então, são 12 itens.
No final ele diz, essa lista não é exaustiva, não é, eu posso fazer outras alterações que venham a ser solicitadas ou que a gente entender pertinente. Então, é apenas alguns itens, certo? Aí o primeiro item que eu vou apresentar é esse. Só para a gente ter uma ideia, inclusão, não sei se está aparecendo essa... Eu tenho como... Pronto. Inclusão das contas 1244, Patrimônio Cultural Intangível, para o registro do patrimônio cultural. E 1248, 104, para o registro da amortização, e 1249 e 104 para o registro da respectiva redução ao valor recuperável. Para que isso? Aí a gente precisa lembrar do plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Observe que... Deixa eu ver se eu consigo fechar essa... que está me atrapalhando aqui, mas eu vou conseguir. Ele estabelece para os estados e Distrito Federal, para os municípios acima de 50 mil habitantes e para os municípios até 50 mil habitantes, prazos para que haja o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural, sua depreciação, amortização, exaustão e reavaliação e redução ao valor recuperável. E diz o item lá, né, conforme registrado no MICASP. Então, nós estamos aqui, estados, até 31/12/2021, nós temos que preparar nosso sistema, né? 31/12/2000, a partir de 1º de janeiro de 2022, ele já vai começar a cobrar essa mudança. Então, por que ele está falando isso agora? Porque eu não posso alegar lá na frente que eu não estava sabendo que ia ter que registrar o patrimônio cultural. Hoje nós estamos já contabilizando o bens de infraestrutura. Já fechou o prazo, a gente está contabilizando no Estado. Mas o patrimônio cultural, a obra de artes, por exemplo, a gente precisa ainda fazer um trabalho para isso. Então, observe que os municípios, vindo para o maior prazo aqui, municípios até 50 mil habitantes, ele vai ter o prazo de 31/12/23 para preparar, 1/1/2024 para iniciar a aplicação e em 2025, com base nos dados de 2024, ela vai ser cobrada pela STN, certo? Então, por isso, simplesmente por isso que eles estão incluindo essas contas que possibilitam a contabilização do patrimônio cultural intangível, ok? Professor Mona Roque, Foi. Em palestra o senhor está acostumado a ter uma plaquinha, e aí agora eu fiz essa intervenção aqui para falar dos 10 minutos. Pode falar. É isso, só em relação aos 10 minutos em relação à apresentação. Tá mais bom. 10 minutos. Entendi. Ok? Tranquilo. Não, está quase indo para o fim aqui. Outra coisa, alteração no título e função da conta, que começa com 215, que é transferências fiscais a curto prazo. Porque antes, essa 215 era obrigações de repartição com outros entes. Então, só cabia as obrigações de repartição. Ele está mudando para transferências fiscais a curto prazo, transferências fiscais a longo prazo, certo? Onde eu posso incluir aqui transferências constitucionais, né, transferências outras, não só aquelas das repartições com outros entes, certo? Por exemplo, FPE, FPM, eu posso abranger outros itens agora, ok? Uma coisa importante não sei se vocês olham, quando a gente vai trabalhar lá, o MCASP, que fala das concessões, ele, na parte contábil, ele fala assim, não estamos nesse momento tratando da contabilização das concessões comuns. Vamos tratar somente no capítulo das PPPs, né, das concessões especiais, parcerias público-privadas. Então, no PCASP atual, eu só tenho obrigações decorrentes de contratação das PPPs. E aí ele está mudando para esse item ser obrigações decorrentes das contratações de concessões públicas, que vai envolver aqui as decorrentes das parcerias público-privadas, das concessões comuns e de ambas. Para que isso? Porque também eu estou imaginando que ele está dizendo no MCASP que em outro momento vai detalhar a contabilização das concessões comuns, inclusive é uma cobrança que eu fiz diretamente da STN, porque nós já temos essa contabilização e utilizamos um critério nosso, não tem uma padronização.
e aí eles devem sair no MCASP próximo já esse roteiro de contabilização, tá certo? Tem outro item que ele fala das VPAs e VPDs de transferências concedidas para o sistema de proteção social dos militares. É um sistema novo que está sendo criado, essa lei 13.954 de dezembro de 2019, ele altera diversos itens do Estatuto dos Militares e obriga a criação do sistema de proteção social dos militares, tanto para a União e também repercutindo nos entes da Federação. O Estado da Bahia já está fazendo isso. Então, essas contas, eu estou justificando porque é que eles estão incluindo essas contas, né, alterando os títulos dessas contas aí na consulta pública, tá certo? Isso aqui, ó, sistema de proteção social dos militares, daria um outro debate, né? A gente muito vasto, muito amplo, certo? E também nos atos potenciais, né? Demais atos potenciais que existem, conta 7, conta 8, eu vou ter demandas judiciais. Ele está criando essa conta que não existia. Para quê? Para eu, em situações de demandas judiciais em que o ente da federação seja provável que ganhe ou que perca, isso no caso do ativo, para ele for ganhar, no caso do passivo, se for perder. Então, ele vai dar essa condição da gente contabilizar isso nos atos potenciais. E chama atenção, ó, quando a demanda for possível acontecer, no caso do passivo, tem que ir para uma conta de passivo, lá, provisão. Ele chama atenção, porque a gente tem que segregar bem isso. Quem é que segrega isso? Somos nós, contadores? Não. Quem segrega isso é a área jurídica de cada ente. No nosso caso, a Procuradoria-Geral do Estado, e no caso dos municípios, a Procuradoria-Geral dos Municípios, ou então a Assessoria Jurídica dos municípios menores. Tá certo? Então, assim, só demandando. Já no PECASP estendido, são 17 itens. Eu também não ia trazer. O professor André já me deu o sinal ali do meu tempo, mas eu vou trazer só alguns. Certo? Eu quero chamar a atenção, você lembra que eu falei, ó, vai incluir a conta 1211X07 para crédito de transferência a receber a longo prazo. Essa conta só existia no circulante. E crédito a receber sob indenização de seguros. Está criando essa conta também para contabilizar os valores a receber. Ó, algum município, algum estado deve ter cobrado isso lá na frente, ele está incluindo agora. Isso que é para chamar a atenção. E aí, eu vou colocando esses dois itens aí para chamar a atenção para um detalhe importante que impacta muito o trabalho do contador. Desde 2019, ano passado, já está sendo obrigado a que os entes façam reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, certo? Então, o contador público ele tem um papel fundamental para a implantação do princípio da competência no setor público. Por quê? O gestor ele não vai ter essa visão, muitos deles, alguns têm, porque alguns têm conhecimento contábil, ele não vai ter a visão de, por exemplo, eu sou uma entidade, sou um órgão que tem um bem imóvel e esse bem imóvel é alugado. Eu vou ter o quê? Todo mês o recebimento de aluguel. O que o gestor público tem que fazer antes de fechar o mês? Venceu o prazo do aluguel ali, o inquilino utilizou, eu vou ter que reconhecer como um direito do Estado, do município, do Distrito Federal, aluguel a receber. Isso não entrou dinheiro ainda, né? Não teve ainda a parte orçamentária acontecendo, mas eu, como contador, tenho que orientar o gestor público, reconheça esse direito, porque o fato gerador já aconteceu. Se aquele inquilino dá o calote, não pagar, pelo menos o direito vai estar ali garantido para depois você migrar para um outro direito, que é chamado de dívida ativa, para poder fazer a cobrança. E hoje, poucos fazem isso. Então, qual é o papel nosso, os contadores públicos? Incentivar, editar normas, né, orientações, dizendo que tem que fazer isso. Eu todo ano passo um ofício para as entidades, a André deve receber esse, né, André? Ó, chama atenção para o RPC, para o RAC. Né? Isso, sempre recebemos esses ofícios. Para chamar atenção para esse papel importante do reconhecimento, para a gente realmente fazer acontecer o princípio da competência, certo? Aqui ele altera e inclui detalhamento no subgrupo 2115,
também, né, de transferência, só para dizer que ele está pegando uma situação do PCASP estendido, federação, e também fazendo no PCASP estendido. Né? Eles são par e passo, andam juntos. É só para dizer que essa alteração já foi citada lá atrás, é só para dizer que o PCASP estendido também está sendo alterado em função disso. Tá certo? E aí, para concluir a questão da análise, eu vi que eu peguei só poucos itens, né? Porque estão 17 em um, 12 no outro, então ia demorar muito tempo. Eu quero chamar a atenção para uma situação, a inativação de contas. Olha, nesse item 8, a quantidade de contas que está inativando para, da melhor forma, né, conferir melhor a adequação aos níveis de conta de acordo com os fatos contábeis. Aí acende aquela luz vermelha. Cuidado com a inativação de contas. Por quê? Se eu utilizo essas contas e não presto atenção, quando chegar no 1º de janeiro do outro ano, que o PCASP começar a valer, eu não tenho mais respaldo da STN para utilizar aquelas contas. Aí eu vou ter que sair correndo, né? Muitas contabilizações já podem estar acontecendo nos primeiros dias, aí eu vou estar correndo para mudar a conta e vai ficar um legado que eu tenho que tratar. Então, atento principalmente aos itens que estão sendo inativados, para que vocês já se preparem para isso, ok? E aí agora, professor André, eu quero passar a palavra aí para a nossa amiga Elisângela, que ela vai complementar essa apresentação com os aspectos mais ligados para os municípios, né? Já que eu sou o contador do Estado e ela trabalha na contabilidade de municípios, ela vai dar continuidade aí, depois eu volto para as minhas considerações finais. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Okay. A aula é tão natural que a gente fica querendo mais informações, mais conhecimento. Passa logo para a Elisângela. Tá bom, minha amiga? Vai lá, professora Elisângela. Comando é seu. Seu microfone, professora. Seu microfone. Ela. Deixa eu mutar aqui meu... Pronto. Então, bom dia a todos, aos profissionais da área contábil, aos alunos e profissionais das áreas afins. Inicialmente, agradecer ao professor CR pela confiança, pelo convite de estar à frente da coordenação da área pública. Para mim, é uma grande oportunidade de compartilhar, né, a oportunidade e as experiências que nós temos na vida profissional e também na acadêmica, já que também eu atuo na área do ensino. Agradecer a professora Sônia pelo convite, pela ideia desses webinars. Teremos outros, vou mostrar a programação para vocês ao final. E agradecer também à equipe do CRC, a Deilce, que dá um apoio muito grande à comissão, a todos os membros. Nós fazemos um trabalho hoje que é voluntário na comissão, damos a nossa contribuição, nos reunimos mensalmente para discutir as questões da área pública, temos alguns pleitos junto ao Tribunal de Contas, estamos com programação também de outras capacitações. A ideia é que nós possamos, a cada dia, melhorar e aproximar dos profissionais da área pública, já que esse era um grande clamor, né, da nossa área, essa aproximação, tanto com os órgãos de fiscalização, quanto com o órgão profissional. Bom, dando continuidade à apresentação do professor Manuel Roque, e aí também agradecendo a participação dele, membro da nossa comissão, professor André Ribeiro, um amigo também. É muito bom ter vocês aqui conosco nessa comissão e contribuir também. Vou falar rapidamente por conta do tempo, que a gente já está um pouco extrapolado, tem que abrir o espaço para perguntas. Então, em relação ao plano de contas e com enfoque no município, nós tivemos uma alteração importante, que foi na conta de valores restituíveis, as contas 218.8, temos as exclusões de algumas contas no nível 1 de consolidação, a exemplo da contribuição para o RGPS, justamente para evitar erros de contabilização que estavam ocorrendo. E outro item importante em relação à importância do conhecimento do início da estrutura do plano de contas. E eu não sei se está aparecendo o slide na tela, mas... Aí, pronto. Está aparecendo, viu, ali? Se eu posso mudar para você aqui. Não, tá bom. Agora eu consegui ver. Maior, pronto. Então, qual a importância do conhecimento da estrutura? Então, nós estamos aqui discutindo uma proposta de plano de contas para 2021, que foi disponibilizado para a consulta pela STN. A STN, como o professor Manuel Roque falou,
é o órgão responsável hoje por esse processo de consolidação. Então, por que nós, profissionais de contabilidade, precisamos conhecer a estrutura, a lógica de registros e regras de validação do plano de contas? Porque é através dele que nós fazemos o reconhecimento e processamento das informações contábeis, orçamentárias, patrimonial e fiscal, conforme o professor falou no início da apresentação. Então, professor, eu poderia passar rapidamente para o seguinte, pronto. Então, por que isso é importante? Por conta da consistência. Então, nós trabalhamos hoje com um sistema de contabilidade que ele, com base nesse plano de contas padrão, faz os registros, muitos registros automáticos no mundo orçamentário, no mundo patrimonial, no mundo de controle, e nós, a partir daí, geramos informações, é o processo da evidenciação, e essas informações, muitas vezes, não geram a consistência adequada, muito por não conhecermos como é esse processo da lógica do registro no plano de contas, como se dá, é por natureza de informação, como é que é validada essa questão da consistência. O manual de contabilidade, ele traz regras de validação de consistência da informação em relação a lançamentos, pagamentos e recebimentos. O professor Manuel Roque falou do F do P, financeiro permanente, são regras verificadas no manual, e também a questão da própria consistência em relação a essa dinâmica do registro. E essa consistência hoje ela é verificada através da matriz de saldos contábeis, o professor também, Manuel Roque falou. Nós viemos hoje mensalmente para o SICONF, que é o Sistema de Dados do Governo Federal, que recepciona as informações para a consolidação, informações a nível da matriz de saldos contábeis, que é mensal. Temos ainda a matriz, que é de encerramento, e anualmente ela alimenta a demonstração das contas anuais. E a STN, no passado, procurou o Conselho Federal justamente para discutir esse processo da consistência da informação que nós estamos gerando. E traz a importância do controlador do profissional verificar a consistência da informação que está sendo evidenciada. Obviamente que a informação de origem, base para registro, é fornecida pelos sistemas estruturantes de cada entidade, sistema de RH, sistema de patrimônio, mas nós precisamos entender a lógica do registro, verificar a consistência desse registro, porque a evidenciação está saindo na ponta, nós somos responsáveis por essa informação e nós estamos sendo cobrados também e vamos ser responsabilizados pela não consistência. Então, aqui é uma apresentação que eu trouxe da STN, que fala justamente dessa consistência dos dados, onde foi apresentado ano passado ao Conselho Federal uma nota técnica com as inconsistências identificadas na análise da DCA. Ou seja, se a gente observar aqui, a DCA de 2018, a 2019 foi enviada agora em abril, então vai ser ponto de avaliação ainda, mas a de 2018 a gente pode observar que tivemos municípios com despesas zeradas, receitas zeradas, valores iguais entre municípios ou exercícios. E a STN pontuou lá na portaria 642 de 2019, que trata sobre a informação a ser enviada para a matriz de saldos contábeis, que ao identificar inconsistência ou irregularidade nas informações dos dados contábeis, orçamentários e fiscais, dará ciência ao Conselho Profissional competente, bem como aos órgãos de fiscalização. Ou seja, a qualquer momento nós podemos ser notificados tanto junto aos tribunais de contas, como também ao Conselho Regional de Contabilidade, por inconsistência da informação contábil. E tudo nasce na nossa ferramenta de trabalho, que é justamente o plano de contas. Então, daí a importância de nós conhecermos, participarmos desse processo de discussão, até porque tem várias contas que no dia a dia nós sentimos faltas no plano de contas e nós pontuamos, mas não se resolve, até porque é padronizado. Então, este é o momento, se tem alguma conta que é necessária e que não tem, sinalizar nessa consulta para que o STN possa avaliar, ou seja, avaliar a necessidade dos municípios, dos estados e da própria União para fim de adequação para utilização em 2021. Então, em relação ao formulário para a participação da consulta pública, pode passar, professor. Foi disponibilizado no site, que o professor Manuel Roque apresentou antes. No final desse formulário, eu coloquei o link novamente. Então, o que é que nós precisamos fazer? Analisar, baixar o arquivo em Excel, analisar, tem uma síntese do que foi alterado, você não precisa analisar o plano de contas todos. Eu analiso somente as alterações propostas. E, a partir daí, eu vou verificar se as alterações propostas
são adequadas, atendem, se falta alguma conta, se tem alguma conta que realmente eu entendo que não é necessária, e vou preencher esse formulário, nome, cidade, telefone, se está de acordo com a proposta ou não, sim, não ou parcialmente, e justificar. Professora Elisângela, posso fazer só uma consideração aqui, que é muito importante para nós, enquanto profissionais. Esse item aqui, ó, a sugestão representa posicionamento oficial de entidade do setor público. Então, ó, se você está fazendo uma sugestão como uma pessoa física, contador, não representando, não sendo uma posição fechada do seu ente, da sua entidade, né, do município, do estado, você tem que marcar não. Se a gente senta junto com os nossos colaboradores e com os nossos superiores, essa é uma posição de Estado, é uma posição que a contabilidade do Estado está sugerindo. A gente marca assim. Por que isso é importante? Para poder não nos comprometer ou comprometer o nosso Estado com uma solicitação que não é realmente a ideia, né, do Estado em si, sim uma ideia pessoal. Pronto. Posso continuar? Obrigada pela contribuição, isso é muito importante. Até porque você não dá uma contribuição em nome da sua instituição, tem que ter a anuência dela. Então, eu preciso alinhar, se você é responsável pela contabilidade da sua instituição, alinhar com o gestor e pontuar, se não for, colocar como apontamento individual. E aí, os itens 3, 4 e 5 é justamente as sugestões. Então, você vai marcar, se for em relação ao PECAS Federação, o professor Manuel que falou que vai até o 5º nível, é obrigatório para todos os entes da federação. Apenas PECASF estendida, você vai marcar se é o detalhado até o 7º nível, vai descrever a conta contábil nesse espaço, e aqui você vai colocar o código, o título e a função, conforme, inclusive, está lá na planilha que você vai baixar, e vai descrever aqui a justificativa da sua alteração, inclusão ou exclusão. Se precisar de mais itens de autossugestão, você vai incluindo, copiando e colando esses itens aqui, ó, 3, 4, 5, você vai inserindo pelo número de sugestões que você tiver. Bom, então, feito isso, eu vou falar rapidamente da programação das próximas webinars, a gente vai abrir a discussão por conta do tempo. Então, além dessa webinar que nós estamos fazendo hoje em relação ao plano de contas, nós temos programação já para o dia 14/5. Essa discussão da consulta pública do PECAS, que ela está aberta até o dia 11 de maio, daí a importância da gente ter feito essa webinar hoje, nós temos pouco tempo para conseguir consolidar as consultas e enviar, e temos também aberto audiências públicas das normas de contabilidade aplicada ao setor público, que tem prazo também para junho, 22 de junho, que nós estaremos, a partir de então, fazendo também audiências públicas. A próxima será no dia 14 de maio, vai tratar sobre a norma 27, apresentadores, professor Fabrício Ramos e Fabiana Pessoa, 18 de maio, NBCT TSP 28, informação para o segmento, professor André Luiz, que está presente nessa webinar hoje, e o conselheiro Nelson Henrique, dia 21, divulgação da informação financeira do setor de governo geral, que eu vou ser a apresentadora e o conselheiro Evaldo vai ser o mediador, e no dia 22 de maio, benefícios sociais, que a apresentadora será a membro também da comissão, professora Fabiana, e o membro da comissão também, Sérgio Silva Júnior. Por fim, eu queria agradecer a participação de vocês, dos profissionais, dos alunos, das áreas afins. É um momento importante na nossa profissão. É o primeiro passo de vários, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, o professor Sérgio bem falou que nós estamos nos reinventando e aprendendo novas formas de trabalhar, de comunicar, de ensinar. Eu acredito que essa seja o primeiro de várias oportunidades que nós teremos de nos reunir e tratar sobre nossa contabilidade e aplicar setor que é tão amada por nós e que efetivamente precisa dessa atenção. Professor André, retorno a palavra para o senhor, tem o professor Manuel Roque quer fazer as considerações para abrir as discussões. Ok. Professora, obrigado, parabéns a você pela brilhante apresentação, parabéns ao professor Manuel Roque. E realmente, assim, a coisa é tão natural, apresentada de uma forma tão natural, que a gente quer continuar ainda assistindo, mas o tempo nos limita. Eu estava vendo aqui no chat, colegas nossos aqui, inclusive aqui do MP, Vitor, contador aqui da Dicofim, Bruno de lá da área de patrimônio aqui do MP, Cisina de lá da Cefaz, várias pessoas dando parabéns, ou seja, essa live está estourada. Muita gente assistindo, eu vi aqui o movimento já chegou a 65 pessoas participando, eu acredito que isso venha a repercutir depois, o que mostra isso,
E, assim, me surpreende, inclusive, o grau de conhecimento dos nossos colegas. Teve perguntas aqui que foram feitas e que já foram respondidas no chat. Então, mostra exatamente o interesse da matéria, que as pessoas realmente estão engajadas aí no propósito de promover a contabilidade pública como um mecanismo essencial para a transparência e a accountability, que é o nosso papel. Quando a gente vê situações como essa que foi apontada pela professora Elisângela em relação ao STN, de demonstrações inconsistentes, e que a pessoa realmente não cumpre com o seu dever ético, moral e da responsabilidade da nossa profissão, a gente tem o poder dever de esclarecer que isso é essencial, que a gente mostre para que nós sejamos os profissionais de credibilidade que, graças a Deus, nós somos. Eu fico vendo assim que o grau de confiabilidade que os contadores hoje estão demonstrando nos traz essa responsabilidade, né? Porque a contabilidade, o sufixo dela combina com responsabilidade e, ao mesmo tempo, nos traz a convicção que nós estamos no caminho certo. Então, assim, eu vou passar novamente a palavra ao professor Manuel Roque para fazer as considerações finais, ok? Desejando a todos um ótimo dia e que as próximas webinars sejam ainda melhores, tá ok? Com a palavra, professor Manuel. André, Pois não, Diga professor? estava falando aqui com a professora Sônia, quando o professor Manuel Roque concluir, para a gente deixar um espaço para o pessoal se profissional, mesmo com tempo meio-dia, mas se o pessoal que tiver alguma posição, um espaço rápido para alguém Ok. tiver interesse. Então, seria mais interessante, então, antes de eu fazer as considerações finais, a gente abre esse espaço e depois a gente fecha. Pronto. Então, pronto. Alguém quer a palavra? Né? Eu já vi aqui o nosso conselheiro Nelson, que vai participar comigo da próxima, o professor CR, ou qualquer outro participante. Nós temos aqui agora, atualmente, 59. Então, quem quiser, pode ligar seu microfone, anunciar o nome e fazer alguma consideração. Tudo bem? Fica aberto aí para... Tem um questionamento aqui que eu já vi aqui no chat de Roberto, do Rio de Janeiro, em que ele fala aquela questão do bem, né, da doação do bem. Ok. Que não seria o quinto nível 3, quinto nível 3 de quem está recebendo da União e 4, 5, né, de quem está doando lá na União, para a variação patrimonial, tanto diminutiva como aumentativa. Mas, se você olhar lá no MCASP, quando ele trata dessa questão da consolidação, ele fala, a justificativa que eles dão como não vai haver o risco de dobrar a informação, então eu posso utilizar, eu vou baixar, esse bem vai estar com o quinto nível 1 lá na União, eu baixo ele, então ele desaparece da contabilidade da União e vai ser incorporado na contabilidade do quem está recebendo, o quinto nível 1 também, certo? Então, só para deixar claro, quinto nível 1 para a conta do bem e quinto nível 3, 4 ou 5, dependendo de quem está transacionando nas contas de variação patrimonial aumentativa e diminutiva. Ok, Roberto? Também tem o seguinte, pessoas estão se colocando aqui no chat se vai disponibilizar a apresentação, a hora apresentada. Vai deixar disponível? Está disponível, já está com a Elisângela aí, né, Ali? Ok. Está sendo Pode ficar à gravado. vontade. Gravado. André? A gravação vai ficar no site do Conselho. Agora, os slides depende justamente de Manuel e da Elisângela liberar isso e enviar para a gente colocar também lá no site do Conselho. Bom dia a todos. Desculpa, eu já tinha falado com a Elisângela, Manuel, e vocês, quem não me conhece, eu sou vice-presidente técnica do Conselho Regional de Contabilidade, e, portanto, a gente coordena, né, as comissões técnicas do Conselho Regional, e essa justamente é uma proposta do Conselho de estar proporcionando esses debates, né, para a gente encaminhar as contribuições, se possível, aos órgãos competentes, né, como uma contribuição da Bahia. O ideal é que vocês encaminhassem. Eu sei que não vai dar tempo de fazermos isso hoje, né, todos os debates, nem receber todas as contribuições, mas nos encaminhem por e-mail, mande para o e-mail do Conselho, mande para a Elisângela, para a gente ver se dá tempo de consolidar para enviarmos, né, Elisângela, até segunda-feira.
Um abraço a todos e fiquem em casa, fiquem bem. Bom dia. Bom dia. Eu quero parabenizá-los pela essa excelente explicação, professor Manuel, professor Elisângela. Eu tive a oportunidade de conhecê-la lá em Porto Velho, como sempre, uma didática fantástica. E a pergunta que eu faço, que eu não consegui identificar nesse plano de contas, é se vai ter um programa específico para recepcionar as receitas e a despesa da pandemia. Porque o Ministério da Economia, através da portaria 12, nota técnica 12774, criou-se um programa específico orçamentário para recepcionar a receita e essa despesa. E aí eu queria saber se isso está a nível de execução orçamentária no governo federal ou se isso está sendo contemplado para 2021. Bom, nesse caso específico da Covid, que é uma coisa muito nova, o que é que está acontecendo? As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, não pode esperar para 2021, é agora. Então, pelo menos o exemplo do estado da Bahia, né, que a gente trabalha, foram criadas, e aí a parte orçamentária, até André pode complementar depois, foram criadas PAOE, né, Projeto de Atividade e Operação Especial específicas para a Covid, para segregar na hora da execução da despesa, saber exatamente. Em algumas situações foram criadas fontes específicas e subfontes específicas, porque qual é a grande dificuldade? Está se abrindo diversas possibilidades de execução orçamentária não vistas, né, passando alguns processos que eram corriqueiros no setor público, em função da velocidade, é claro, né, a gente tem que estar atento a isso, a gente não pode ser o fim, né, o controle, tem que ter o controle, tem que ter a transparência, mas se está naquele momento atrapalhando uma situação de caso de vida ou morte, tem que ter realmente uma situação excepcional, mas essa excepcionalidade precisa dar condições da gente evidenciar o que está acontecendo. Então, pelo menos no Estado está sendo feito isso. Foi criado PAOE específico, fonte específica lá na saúde, gasto com pessoal, inclusive, diretamente ligado com o ataque à pandemia, também está segregado em dotação orçamentária específica, e várias outras situações assim, que não pode esperar, é agora. E nós estamos sendo demandados praticamente todo dia com uma notícia nova, vai ser feito dessa forma, como é que eu vou distribuir, tratar a empresa para fazer, então, assim, passando por várias situações que a gente nunca vivenciou e a gente está tendo, aí entra o contador, né? O contador tem que ser o artista desse processo, no bom sentido, de achar o caminho que seja legal, né? E que, principalmente, evidencie, dê transparência, que é a nossa função. Verdade. Sim, essa é a nossa orientação aqui também para as prefeituras de Mato Grosso, e também o que a gente tem observado é que o Ministério Público ele já tem se antecipado pedindo a transparência da execução dessas receitas que estão chegando. Ontem eu assisti uma live também sobre a questão do controle externo, especificamente para as receitas do Covid, e eles foram bem enfáticos em relação a isso, que essa transparência não está dispensada por causa da pandemia, por fato de ter a lei que libera a questão da licitação, não está dispensado também dos procedimentos. Então, isso tem causado alguma situação de oportunismo também, que tem alguns gestores, casos muito isolados, mas que têm aproveitado, sim, dessas exceções para se vangloriar. Então, nós não podemos esquecer que estamos, sim, no ano eleitoral, independente do que vai vir, se eles vão antecipar, se eles vão postergar, se eles vão cancelar, mas é um ano de final de mandato, né? E, então, a gente tem tido muito cuidado com isso, e o que o professor Manuel disse, não dá para esperar o ano que vem. A minha pergunta em relação ao ano que vem é por nós estarmos fazendo uma análise na consulta do plano PCASP do ano que vem. E, com certeza esse programa vai estar na execução deste ano, mas se a STN fez alguma coisa específica para o ano que vem nesse ambiente de consulta, eu não consegui visualizar. Pode ter tido aí, eu não consegui visualizar. E nesse sentido. Diga, André. Eu ia falar, mas eu dou a palavra aí ao conselheiro Nelson, por favor. Nelson. Bom dia a todos, parabéns a Elisângela, presente professor André,
e professor Manuel Roque. Só complementando a fala da colega, o próprio Tesouro Transparente, ele já tem um campo lá do Covid, onde ele demonstra toda esses gráficos, né, com marcadores de vacinas, de todas as execuções que foram feitas frente à União. Então, partindo desse pressuposto, entende-se que deve haver alguma classificação pré-definida, né, já para o PCASP, né? Porque a União já está demonstrando isso de forma em tempo real, né? André. Assim, acrescentando da colega Valdina e do conselheiro Nelson, Obrigada. a gente vê que os ministérios públicos, os promotores estão atuando aí no sentido de emanar recomendações em relação a essa questão da transparência, que ela é necessária, e ao mesmo tempo os municípios se adaptando a essa condição, né, de poder promover determinadas situações para atender essas exigências. A gente tem que entender aí que o momento requer, né, o fiel cumprimento enfim, salvar as vidas das pessoas, mas não pode se perder essa questão do controle e da transparência na informação, e como bem colocado por você, Valdina, a questão do ano eleitoral, né? Porque isso também motiva, e a gente realmente vive um momento político conturbado, e assim, sem entrar no mérito de questões políticas, partidárias, mas a gente vive um momento conturbado, e isso também pode acarretar em problemas nesse sentido. Vou passar a palavra para a professora Elisângela. É importante ressaltar que nesse sentido, e aí antes eu parabenizar minha ex-aluna aí, né, Valdina, lá de Porto Velho, sou professora da FUCAP e fui ministrar uma disciplina de custo lá em Porto Velho, e ela foi minha aluna, parabéns, muito feliz com a sua participação. Obrigada. A STN emitiu uma nota técnica em relação à contabilização dos recursos da Covid-19, onde ela orienta a alteração do orçamento para a inclusão de um programa ou de uma ação específico para a Covid. E automaticamente, quando nós alteramos esse orçamento, ele reflete no registro contábil do plano de contas. Lá nas classes que o professor Manuel Roque apresentou, que são as classes 5 e 6, planejamento e execução do orçamento. Então, quando nós fizermos essa alteração, seja por crédito extraordinário, por conta de uma calamidade pública, já que a 4320 pressupõe isso, ou por um crédito especial para alterar um programa ação no orçamento, automaticamente esse reflexo vai ocorrer do registro contábil no plano de contas. Em relação à transparência, tanto o Ministério Público como também os tribunais de contas estão se posicionando. Nosso Tribunal aqui de Contas do município editou uma recomendação essa semana, orientando que as informações sejam disponibilizadas no site das prefeituras, das entidades, em relação às ações realizadas quanto à vigilância sanitária, de combate, quanto às licitações e quanto aos gastos realizados. Então, isso é um pressuposto nacional, ou seja, evidenciar no sítio de transparência de cada ente federativo, de cada entidade, de cada prefeitura, essas informações das ações e dos gastos e dos processos de compras com recursos do Covid, tanto dos recursos transferidos da União, dos estados, quanto também dos recursos próprios. Os gestores precisam se atentar a isso. E não é somente os recursos recebidos de transferência, também os recursos que estão sendo utilizados próprios da entidade. Então, é importante que os profissionais baixem essa nota técnica da STN. Além da STN, a CNM, a Confederação Nacional do Município, também emitiu nota técnica. O CONASEM também emitiu, né, o Conselho Nacional de Saúde também emitiu nota técnica orientando esse processo de contabilização. É importante a gente baixar, dar uma lida, para que a gente possa fazer da melhor forma possível e evidenciar a informação de forma fidedigna e também consistente, como a gente já apontou aqui. Gostaria também de registrar a participação do coordenador da Comissão da Área Pública da Paraíba, professor Kleber. Essa semana ele entrou em contato comigo convidando para fazer parte de uma comissão de CASP nacional, são as comissões de contabilidade pública do CRC do Brasil. Hoje já temos 11 CRCs participando. A ideia é que nós possamos unir forças para ajudar os profissionais da área pública nesse processo, inclusive da implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, porque, como fala o professor Paulo Feijó, o PCASP é a casa. Nós mudamos de casa, mas não mudamos de procedimento, de rotina. Nós continuamos sem registrar ainda os fatos contábeis
de acordo com o fato gerador. Então, não registramos ainda a dívida ativa, o ajuste da perda da dívida ativa, a receita por competência, a despesa por competência, e nós temos uma portaria em vigor hoje, a portaria 548 de 2015 da STN, que disciplina prazos até 2024, cujos prazos, alguns, inclusive, já venceram. E a STN, inclusive, nessa portaria que trata da matriz, ela disciplina que vai verificar o cumprimento desses prazos. São 19 itens. Também. Hã? E os tribunais de contas também estão observando isso, né? São 19 itens. E quando eu vejo assim que muitos profissionais não tiveram acesso ainda a essa gama de procedimentos que são implementados, eu vejo a grande necessidade tanto dos CRCs regionais, quanto essa união dos nacionais do Conselho Federal, junto com a STN, que tem uma proposta muito forte na época de Paulo Feijó, que é de fazer processo de multiplicação do conhecimento. Então, como eu vou fazer para registrar a depreciação? O Tribunal de Contas da Bahia está notificando no parecer a demonstração contábil como inconsistente pela falta do registro da depreciação. Então, o contador ele tem a obrigação de registrar, ele precisa receber o dado, a informação do setor que gerencia o patrimônio. E esse setor ainda está em processo de adaptação. Muitos municípios não têm nem estrutura de controle dos bens móveis e imóveis. Então, não chega a informação no registro. Por outro lado, a falta de informação também do profissional de contabilidade, ele acaba não colocando nota explicativa nas demonstrações, informando que a informação não está completa, e isso tem gerado uma série de apontamentos. E nós precisamos nos assenhorar de tudo que precisamos implementar, de todo esse arcabouço legal, conceitual, normativo, para que possamos efetivamente, ao gerar informação e assinar essas demonstrações contábeis, que elas sejam consistentes. E na ausência de alguma informação, que ali seja acostado a nota explicativa, justificando, já que, conforme nossa orientação profissional, nós somos responsáveis por fazer o registro, mas nós precisamos ter o documento hábil. Mas se eu não tenho um documento hábil, eu não posso registrar aleatoriamente, obviamente, mas eu preciso colocar esse nota explicativo, porque nós temos fé pública. Então, se eu assino a demonstração e digo que essas informações são verdadeiras e não coloco nota explicativa registrando quais informações estão pendentes ou faltando pela falta do recebimento, eu vou estar sujeito a uma notificação. E aí eu pontuei antes que a matriz de saldos contábeis veio para isso. A STN vai notificar, a proposta dela é notificar diretamente os conselhos profissionais quando identificar descumprimento do manual e inconsistência da informação. Em 2018, o professor Manuel Roquetaí vai poder me ajudar melhor, foi feita uma avaliação das informações enviadas pelos estados, inclusive publicado um ranking nacional. Então, assim, em relação a essa consistência da informação. E a ideia é que em 2019, como os municípios já foram obrigados a enviar também, que também se elabore um ranking nesse sentido. Então, daí é muito importante conhecer o plano de contas, observar e acompanhar os normativos. A STN tem também, junto com o Conselho, emitido várias orientações, precisa baixar, está acompanhando essa movimentação para que possamos estar atualizados. E também conhecer essa portaria 548, para identificar quais são os itens que precisam ser implementados, quais prazos já estão vencidos, o que fazer e até, se for o caso, pedir um apoio junto aos órgãos de fiscalização e órgão de classe. Lá no CRC Bahia, a gente tem um plano de trabalho que a gente quer trabalhar com videoaulas focados nesses itens de implementação, justamente para tentar chegar no profissional que está lá no interior do estado, que não tem acesso a fazer curso em Salvador, que não consegue viajar para Brasília para fazer capacitação e precisa receber essa informação. Mas espero ter esclarecido sua dúvida, Waldner, em relação à Kleber do CRC, que formou esse grupo nacional. Muito obrigado pelo convite, estamos aí. E como o professor Saer sempre prega, né? Essa questão do conhecimento é extremamente importante. Vamos focar e buscar o tempo todo nos desenvolver. Só para completar, professora Elisângela, assim, você disse uma coisa muito importante em relação ao alinhamento. Porque não adianta um grande centro iniciar o processo, o outro ficar pensando em iniciar, e outro nem longe, nem por longe. E o que o André Ribeiro mencionou é muito importante em relação aos tribunais de contas, porque a própria STN atribuiu aos tribunais de contas a eficácia da implantação da própria CASP, né? Quando ela iniciou, nos estados em que os tribunais de contas puxaram esse processo,
eles obtiveram o maior sucesso, tiveram maior êxito na implantação de tudo isso. E o CRC, óbvio, tem ajudado bastante, mas a fiscalização, eu digo aqui de passagem por causa do nosso Estado, enquanto o Tribunal de Contas não entrar, lá na ponta eles não veem a necessidade. E nós temos um Tribunal de Contas muito aparelhado, temos excelentes técnicos e que são de ponta a nível nacional. Então, eu não sei se existe já do CRC, do CFC, Sistema CFC-CRC, uma parceria com a Tricom para que todos alinham, para que atuam de forma mais próxima de uma região para outra. Porque do tempo que foi criado o CASP, do tempo que ela foi criada até hoje, se fala na questão do reconhecimento patrimonial. Esse é o desejado, que é o reconhecimento patrimonial. E agora, nesse momento, estamos falando, inclusive, do patrimônio cultural, sendo que muitos ainda se arrastam no processo em relação ao reconhecimento patrimonial de bens rotineiros. Então, a técnica ela é muito boa, eu acho que a STN, o sistema CFC, com o CRC, trabalhou muito bem essa questão das normativas, a internacionalização das normas, mas em termos práticos, e inclusive estudos acadêmicos demonstram isso, que deixa muito a desejar. Então, eu vejo que se tiver um alinhamento com os tribunais de contas, quer dizer, da Tricom um alinhamento deles, pode ser que o que a professora Elisângela colocou seja um caminho mais curto para alcançar. Ok. Obrigado pelas contribuições. Pois não, Elisângela? O professor CR está no grupo, acho que ele está no grupo ainda, não sei se... Está assistindo. Ele quer responder eu ia fazer um fechamento aqui para passar a palavra para o presidente. Só por causa do tempo. Primeiro, parabenizar, né? Nós estamos fazendo um evento que não tem barreiras regionais, né? Estamos aí com colegas de outros estados, isso é extremamente positivo. Aí que eu uso o termo assim, live estourada, né? Vai me dar estourada aqui o sucesso, a apresentação, isso é muito bacana. Respondendo a colega, realmente, o Conselho Federal, eu acho que a gente já precisa avançar em algumas coisas. Eu acho que avançou muito, as comissões da área pública no Conselho Federal se empenharam. Eu estou desde 2010 vendo o progresso, eu não sou da área pública, mas participei de próximo às comissões do Conselho Federal, principalmente no momento das implantações, e eles avançaram em algumas discussões. Mas eu acho que a gente precisa alinhar realmente essa relação. Ainda estamos aquém. A gente precisa ter mais sintonia em relação a um alinhamento entre os estados. Eu acho que isso é necessário. E isso nós não temos ainda. Eu acho que a gente pode caminhar, eu acho que é uma discussão que pode ser trazida, inclusive levar, os movimentos estão levando a que isso possa acontecer, mas efetivamente nós não temos. A gente precisa estar atento a essas questões para poder dar uma melhoria, né, nessas situações, né? Inclusive, eu tinha uma reunião para participar, eu consegui adiar a reunião só para ficar até o fim, porque eu queria ouvir tudo, eu me interessei na temática e quis participar. Uma honra, hein? E eu vi a fala de vocês e bastante interessante, e ver também o empenho de todos, né? A nossa vice-presidente, a professora Sônia, aproveito eu não falar mais, mas agradecer assim, o empenho dela, né, de estar nessa organização, junto com o desenvolvimento profissional. Marilene está aí como coordenadora, Elisângela na comissão coordenando, e toda essa equipe. Nelson presente como conselheiro, Cristiano presente, tinha visto Alice Porto, tinha visto o vídeo, que eu fico aqui olhando todo mundo que está, viu? Aí eu estava vendo os conselheiros, e aqueles conselheiros que eu achava que deveria estar e não está, aqueles funcionários do conselho que deveria estar e não estava, eu já mandei zap. Enquanto vocês puxou a orelha, não participaram, né? E é importante esse envolvimento e esse processo de aprendizagem. Quer ver um exemplo? O contador do CRC devia estar na live. Cadê ele? Onde é que ele estava? Cadê meu eu falo, vou e olho todinho. Eu acho que todos têm que se envolver e climão. Aprender. Porque aprender é crescimento. Eu estou ouvindo vocês falar, estou aprendendo coisas novas, né? Eu acho que toda a equipe aí, as pessoas que estão envolvidas até esse momento,
estão aprendendo. Então, todos nós estamos de parabéns aí, parabéns a Elisângela, a Manuel, nosso amigo aí que está sempre junto com o Conselho, e André, né, André? André sempre junto aí também, nos ajudando, e todos vocês que participaram e estão envolvidos com a área pública. Acima de tudo, eu digo que uma das coisas da área pública que eu acho prioritária, a gente como contador, é fazer minhas as palavras de Lopes de Sá. Devemos ser éticos ao extremo. É uma área que você precisa ser ético ao extremo. Todos precisam ser, mas a área pública tem uma responsabilidade tão grande, porque a gente fala muito da transparência, mas a gente precisa ser ético muito nas ações para se tornar a transparência verdadeira. Porque, às vezes, só transparente pode ser mentira o que está apresentado. Entende o que eu estou falando? Pode não refletir a verdade. Então, ser transparente é, acima de tudo, antes, você ser ético nas suas ações. Então, todos nós estamos aí de parabéns. Tá certo, gente? Pronto. Fechei a minha fala e agora não sei nem para quem passa. Manuel, é? André, que é o coordenador. Então tá. Quero agradecer mais uma vez a todos os presentes, e aí eu não vou nominar. Vi aqui uma última contribuição do colega Ilan, ele aí da Cefaz, falando que o Estado instituiu um decreto 19682 em relação ao Comitê de Transparência e Ações de Enfrentamento ao Coronavírus. Então, assim, o Estado da Bahia também, né, já trouxe normativas já trazendo essa questão da transparência no que tange essa questão das despesas decorrentes do corona. Então, assim, quero agradecer, pegando o gancho até uma situação que o professor, nosso presidente, falou no início, em relação à burocracia estatal. Muitas vezes o Estado ele dá ênfase à forma em detrimento do conteúdo, da efetividade da entrega. E eu acho, assim, é uma opinião minha, pessoal, que a pandemia vai trazer essa lição para o Estado, né, em que, em muitos casos, por exemplo, serviços públicos estão sendo prestados, independente da situação de estar presente a figura do servidor público ou não, porque o que a gente precisa de ferramentas é a informação ser prestado à razão da nossa existência, que é o cidadão, que é a sociedade. Então, assim, o Estado vai se repensar enquanto administração e forma de prestação de serviço. Isso já está sendo visto, já, e eu acredito que isso é um caminho sem volta. Né? E aí, diante disso, a gente entende que, ou seja, forçosamente o Estado brasileiro vai ter que derrubar as arestas da burocracia, e a burocracia é desnecessária. Eu costumo sempre falar isso, né? Que as pessoas tendem a achar que burocracia é uma coisa ruim. A burocracia ela é necessária, o problema são as burocracias desnecessárias. Então, a gente tem que aprender e reaprender a cada dia a entender que esse contexto legal que a gente vive aqui, que tudo tem que estar amarrado em virtude de lei, e a lei tem todo um rito para ser feito, e o cidadão está ali esperando a prestação de serviço público. Eu recebi recentemente essa questão de audiência, que pode ser agora por ferramentas eletrônicas. Isso já era para ter sido visto há muito tempo. E aí agora, forçosamente, diante do cenário, está sendo feito para trazer a título de exemplo. Então é isso. Eu agradecer mais uma vez ao CRC, agradecer aos nossos palestrantes, especialmente ao professor Manuel Roque, nosso amigo, a professora Elisângela, nossa presidente da Comissão da Área Pública, e dizer que, assim, é uma honra estar aqui contribuindo para a nossa classe. Tá ok? Uma boa tarde a todos. Vamos lá, que já avançou a hora. Meu amigo André, deixa eu só fazer uma citação aqui pessoal para meus amigos da Fazenda, que eu vi que estão aqui, Gélio, Cisina, Itamar, Ilan Nogueira. Ilan Nogueira, meu fiel escudeiro. Só estou aqui agora porque ele está lá tocando, porque hoje é o dia do fechamento do mês contábil de abril. É uma confusão, né? Uma correria. E eu, essa manhã aqui, eu consegui ficar aqui em casa, mas assim que terminar aqui, eu estou dando procedimento as minhas atribuições nessa fase. Então, agradecer imensamente aos meus colegas aí. Se está aqui, agradecer, colher aqui agora, meu amigo Raimundo Farias, meu Nonato, contador-geral de Pernambuco. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Você que é nosso amigo aí de longa data. Não? Parabéns, Manuel. Obrigado. Então, deixo um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. Se protejam, se cuidem, né? A gente não pode parar porque a contabilidade não para, mas com todos os cuidados necessários para esse processo, porque vai passar e que depois que passe esse processo pandêmico aí nos sirva como uma mudança realmente para cada um de como a gente lida com a vida, de como a gente lida com tudo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos e até a próxima semana em outra webinar. Um abraço, pessoal.